Olá a todos que nos assistem. Aqui quem fala é a Nancy, sou trabalhadora do Centro Espírita Paulo Ortiz. Nós vamos fazer agora uma apresentação sobre a espiritualidade dos animais. Agradecemos a todos que nos acompanham e que a espiritualidade maior possa abençoar cada um de nós. Os animais têm alma? Essa é uma questão que foi colocada pela Irvênia Prada, que é uma médica veterinária pela USP, com mestrado e doutorado em anatomia animal, e ela fez uma palestra na FEB, na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, no Distrito Federal, em setembro de 2006. E ela falou sobre essa questão. E é um assunto polêmico, e é um tema abordado de uma maneira esparsa nas obras espíritas. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1866, que é o 9º ano das revistas espíritas, não é? No artigo número 1, que é de janeiro de 1866, é intitulado As Mulheres Têm uma Alma? Então vejam o que é que Kardec se propôs a discutir nessa época, que mostrava já um preconceito com relação às mulheres, que eram consideradas inferiores aos homens, né? E até hoje a gente vê que tem algumas culturas, ou algumas pessoas, ou muitas pessoas, né, que consideram ainda as mulheres inferiores aos homens. E aí houve essa pergunta, então, as mulheres têm uma alma? E, da mesma forma, os escravos, na época da escravidão, eram considerados sem alma também. Isso porque o que não tem alma é uma coisa. E aquilo que é uma coisa, você pode fazer o que quiser com essa coisa, né? E é uma estratégia, então, de exercício do poder. Então, afinal de contas, os animais têm alma. Ernesto Bozano, no livro A Alma dos Animais, ele apresenta 130 casos de manifestações metapsíquicas e mostra episódios telepáticos e episódios em que os animais percebem, ao mesmo tempo que o homem, as manifestações que se produzem em lugares assombrados. E materializações de fantasmas animais, aparições após a morte de fantasmas animais identificados pelos donos, etc. A questão 597 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Existe algo além da matéria nos animais? E os espíritos respondem, sim, e que sobrevive ao corpo. Essa afirmação a gente também pode encontrar em A Gênese, no capítulo 3, item 21, também de Allan Kardec. Essa é uma das obras básicas também, A Gênese. E a gente pode questionar por que Kardec usou essas duas palavras, inteligência e princípio, nessa questão. Então, isso foi levantado por Irvênia Prada. Vamos ver, então, como que ela resolveu essa situação. A questão 27 de O Livro dos Espíritos fala sobre a trindade universal, ou a tríade universal. Ou seja, que no universo existem é formado por três coisas. Deus, que é o Criador, a inteligência suprema, o Espírito e a matéria. Então, se não é Deus, ou é Espírito ou é matéria. É o que existe no universo. E no Livro dos Espíritos, na questão 79, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos do princípio material. Isso também nós podemos encontrar em A Gênese, que é uma outra obra do Espiritismo, que está no capítulo 11, item 6. Questão 23 do Livro dos Espíritos pergunta: o que é o espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Na questão 76, também do Livro dos Espíritos,
afirma-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, a gente percebe que existe uma ligação intrínseca entre espírito e inteligência. E na Gênesis, no capítulo 3, itens 11 a 13, nós podemos encontrar que isso, ou seja, a inteligência, é um atributo exclusivo da alma. E na questão 24 de O Livro dos Espíritos, que o espírito, então vem essa pergunta, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Voltando à questão 597 de O Livro dos Espíritos, temos lá: pois se os animais têm inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, se eles conseguem, se eles têm uma liberdade para agir, há neles um princípio independente da matéria? Ou seja, há nos animais um princípio inteligente, um princípio espiritual? E os espíritos respondem que sim, e que sobrevive ao corpo. E nós vamos contar 2 casos em que a gente pode confirmar que existe, que há sobrevivência da alma do animal após a sua morte, a morte do corpo físico. Então, o primeiro caso é o caso de um pastor alemão, que é um episódio que ocorreu com o Divaldo Pereira Franco, em Campo Grande, e foi citado no livro A Questão Espiritual dos Animais, de Irvênia Prata. Ela diz que Divaldo foi fazer uma conferência nessa cidade de Campo Grande e, ao adentrar a casa da senhora que estava recebendo o Divaldo, ele levou um susto na entrada da casa. E a dona da casa disse: o que aconteceu, o Divaldo? E o Divaldo disse: esse cachorro, esse pastor alemão que pulou em cima de mim, eu levei um susto. E aí depois a dona da casa explicou que há 1 ano e meio atrás ela tinha um pastor alemão que havia morrido. E então o Divaldo disse: pois é, então é o espírito desse pastor alemão. Não é? Um outro caso é o caso de Lorde. Lorde foi citado no livro Testemunho de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. E Lorde era do irmão do Chico Xavier, ou seja, era do José. Quando o José desencarnou, quem ficou tomando conta, quem ficava com o Lorde era Chico Xavier. Então, Lorde acompanhava ele em todos os lugares da casa, inclusive quando ele ia fazer orações. E quando ele desencarnou, quando ele morreu, o Chico Xavier sentiu muito. E quando o José, que também havia desencarnado, vinha visitar Chico Xavier, vinha conversar com o irmão, o Lorde sempre aparecia junto com ele. Então, a gente pode ver que esses casos mostram que há sobrevivência da alma do animal, do espírito do animal, quando o corpo físico morre. Há pessoas que dizem que os animais só agem pelo instinto e que os homens é que utilizam a inteligência. Então, no capítulo 3 de A Gênese, de Allan Kardec, nos itens 11 a 13, nós encontramos esta afirmação, que o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Então, porém, as precauções que ele toma, sua previsão, são atos de inteligência. Então, todas as decisões dele de como ele vai capturar, né, como ele vai fazer a caça, então isso é um ato de inteligência. E na questão 73 de O Livro dos Espíritos, vem essa pergunta: o instinto é independente da inteligência? E os espíritos respondem a Kardec: não, é uma espécie de inteligência. Então, os animais, agindo por instinto, também estão agindo de forma inteligente, porque o instinto também é uma forma, é uma espécie de inteligência. Afinal de contas, os animais reencarnam? Na questão 601 de O Livro dos Espíritos, podemos ver esta questão. Os animais
seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, ou seja, os animais eles reencarnam para continuar o seu processo evolutivo, como nós, os seres humanos. Na questão 599, diz o seguinte: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não. Eles não têm um livre-arbítrio suficiente para decidir. Para elucidar um pouco essa questão da reencarnação dos animais, nós vamos contar o caso do Dom Pedrito. Chico Xavier, ele tinha um cachorro que era o Dom Pedrito, que morreu atropelado. Chico Xavier sentiu muito. E após alguns meses, quando ele estava caminhando na cidade, um cachorrinho pequenininho começou a seguir o Chico Xavier, que não queria mais largar dele. Então, ele estava indo embora e o Emmanuel alertou ele, disse que aquele cachorrinho era a reencarnação do Dom Pedrito. Então, Chico Xavier levou ele, né, junto com ele, e deu o nome dele de Branquinho, que viveu muitos anos com ele. Os animais pensam? Segundo André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, no capítulo 4, fala sobre o pensamento das criaturas. E o André Luiz diz o seguinte, que a angelitude emite seu pensamento em raios ultra-super curtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas. E os animais em ondas fragmentares. Ou seja, para quem acha que os animais não pensam, então, segundo este livro do André Luiz, os animais pensam, né, em ondas fragmentares. Só que a gente teria que estudar, né, o que é isso aí. Né? Mas, enfim, ele afirma, então, que os animais pensam de forma fragmentar. O espírito humano evolui do princípio inteligente ou do espírito dos animais? Então, aqui a gente entra naquela parte que a Ivênia Prada fala sobre a polêmica, né, com relação a esse tema dos animais. Então, na questão 606A do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa pergunta. A inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único? Ou seja, a inteligência do homem e dos animais emanou de um único princípio? Sem dúvida nenhuma. Mas um homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos grupos. Então, há entre a inteligência dos homens, né, o princípio inteligente dos homens e dos animais, há uma diferença, há uma elaboração para que se tornem a inteligência de um humano, para que se torne um humano. Questão 607 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde cumpre o espírito essa primeira fase? Então, a primeira fase das suas diversas encarnações, onde o espírito cumpre essa primeira fase? E os espíritos respondem, uma série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Então, talvez o homem pré-histórico, ou antes do homem pré-histórico, não é? E na questão 607A, Kardec pergunta se a alma do homem, né, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, e os espíritos respondem, é nesses seres que o princípio inteligente se elabora e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, a maneira como ele sofre essa transformação é que nós não conhecemos, né? Nós não temos a inteligência ainda suficiente para compreender essas coisas ainda, né? Ainda não nos foi dado conhecimento sobre essas questões. No Livro dos Espíritos, na questão 540, nós podemos aprender que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo.
admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, aí está resumido aí a lei de evolução, certo? Para complementar sobre essa questão da espiritualidade dos animais, a gente pode perguntar o que a ciência tem a dizer sobre isso, a dizer sobre os animais. Então, a ciência nos diz que os animais são seres sencientes. E, de acordo com o dicionário, senciente é o que sente, que tem sensações. Então, o que é senciência? A senciência é a capacidade que um ser tem de sentir conscientemente algo, ou seja, de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. Então, a gente, de acordo com a ciência, os animais têm essa percepção, então, do que acontece com eles, do que acontece ao redor deles. E existe uma literatura na ciência sobre esse assunto que é possível que vocês, que a gente pode pesquisar, então, para aprender um pouquinho mais sobre isso. Tem muitas questões, na verdade, que não cabe aqui, nesta nossa apresentação, falar sobre isso. Que conclusões nós podemos, então, ter sobre uma visão espírita dos animais? Então, de acordo com essa apresentação, os animais são espíritos, ou têm espíritos, Então, na verdade, não é ter, eles são espíritos. Os animais são seres inteligentes. A inteligência é um atributo do espírito. O instinto é uma espécie de inteligência. Os animais reencarnam e evoluem. Os animais têm o despertar da consciência. E os animais emitem seus pensamentos em ondas fragmentárias. De acordo com Chico Xavier, nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Para finalizar, então, nós vamos recorrer a uma fala do mentor Alexandre no livro Missionários da Luz, que é um livro de André Luiz, do espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. O mentor Alexandre diz o seguinte, que a missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. E, então, nós percebemos, então, que os animais precisam de proteção e carinho. E é que a gente pode refletir, então, a respeito da alimentação, com os animais, e que a gente pode aí optar pela alimentação vegetariana, ou de outra forma aí. E, então, os animais, podemos concluir que os animais são os nossos irmãos. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui conosco até o final, tendo paciência conosco, nos aguentando, E pedindo ao nosso mestre que possa abençoar cada um de nós, que eles possam estar presentes em nossas vidas sempre, hoje e sempre.